Permita que o ar entre lentamente, preenchendo você com calma. E ao expirar, imagine que você deixa ir tudo o que já não precisa. Você está aqui, agora, e isso é suficiente. Hoje, viajaremos suavemente entre correntes invisíveis e céus mutáveis, descobrindo sem pressa os mistérios do clima. Essa dança silenciosa entre o sol, o ar e a terra. Feche os olhos se desejar. Deixe que os ombros relaxem, que a mandíbula se solte e que o ritmo da sua respiração se acomode a este momento. Ali, para além das janelas, sobre os telhados e montanhas, flutua um oceano que não vemos, mas que sentimos a cada dia. É a atmosfera, um mar de gases que envolve nosso planeta como um casaco delicado, tão fino em proporção como a pele sobre uma maçã, mas vital. Neste oceano invisível se forma tudo o que chamamos de tempo. As chuvas que acariciam os vidros, o vento que sussurra entre as árvores, as nuvens que se formam e se dissolvem como pensamentos no céu. Vivemos na camada mais baixa deste manto gasoso. Chama-se troposfera, e é onde ocorre tudo o que associamos ao clima. Aqui se formam as nuvens, aqui sopram os ventos, aqui chove e aqui neva. Esta camada varia em altura, mais alta perto do Equador, mais baixa nos polos, mas sempre presente sobre nossas cabeças, como uma cúpula suave de ar em constante movimento. O ar que nos rodeia não é um vazio uniforme, é uma mistura viva. Em sua maioria, nitrogênio, uma grande porção de oxigênio, e depois traços de outros elementos como o argônio, o dióxido de carbono e vapor de água. Não o vemos, mas sua presença é constante, suas mudanças sutis e seu efeito profundo. O ar se move, se eleva quando aquece, afunda quando esfria. Como a água, flui, ondula, reage à pressão e à temperatura. Este simples comportamento, o ar quente sobe, o ar frio baixa, é o coração do clima. O sol aquece a terra, mas não de forma uniforme. As zonas equatoriais recebem mais energia que os polos. Os mares aquecem mais devagar que os continentes. As montanhas esfriam o ar que as rodeia. Este aquecimento desigual cria zonas de distinta temperatura e pressão. E a atmosfera, em sua tentativa constante por equilibrar estas diferenças, se move. E ao se mover, cria vento. Imagine um claro ensolarado na manhã. O solo aquece e, com ele, o ar justo acima. Esse ar se eleva lentamente, esfriando à medida que sobe. O ar mais fresco dos arredores acorre para ocupar seu lugar. Assim começa um ciclo. Um ciclo que não vemos, mas que sentimos, e que ocorre em milhares de lugares ao mesmo tempo, o tempo todo. A pressão atmosférica, esse peso invisível do ar que está sobre nós, também muda. Na costa, ao nível do mar, levamos sobre nossos ombros um peso suave, mas constante, ao redor de 14 libras por polegada quadrada, como se um gato dormido descansasse em cada centímetro de nosso corpo. Não o sentimos, mas está ali. Quando a pressão é alta, o ar desce lentamente, e isto inibe a formação de nuvens. O céu se limpa, o tempo se estabiliza. Em troca, quando a pressão é baixa, o ar ascende, e com ele a umidade. Formam-se nuvens, pode chover, pode estourar uma tempestade. Além disso, a terra gira, e essa rotação afeta o ar que se move. Não o notamos, mas é real. O movimento de rotação torce as correntes de ar, para a direita no hemisfério norte, para a esquerda no sul. É o que se conhece como efeito Coriolis. Não é magia, é física, mas se sente quase como um feitiço. Tudo isto ocorre sem que o ordenemos, sem que o iniciemos. A atmosfera não precisa de instruções, só busca equilíbrio. E essa busca constante é o que gera todo o clima do planeta. Pense por um momento no Sol, tão longínquo, tão constante. A quase 150 milhões de quilômetros, sua luz e calor viajam até aqui, banhando a Terra com energia. E contudo, o Sol não aquece o ar diretamente.
aquece a superfície, os oceanos, a terra, as folhas, as pedras. E essas superfícies, por sua vez, aquecem o ar que está justo acima. Não toda a Terra recebe essa energia do mesmo modo. Perto do Equador, os raios chegam de forma direta e aquecem com intensidade. Nos polos, em troca, a luz chega inclinada, débil, oblíqua. Este desequilíbrio térmico põe em marcha todo o sistema. É como se o planeta tivesse zonas com excesso de calor e outras que o precisam. O ar quente do Equador acende e, ao fazê-lo, gera uma zona de baixa pressão. O ar mais frio de outras regiões se move para ocupar esse espaço. E assim começa a grande viagem atmosférica. Mas esta circulação não ocorre de forma simples. Não é só ar subindo e descendo. Há grandes células de convecção que estruturam este movimento. Perto do Equador se encontra a célula de Hadley, mas ao norte ou ao sul, em latitudes médias, está a célula de Ferrel, e perto dos polos, a célula polar. Cada uma ajuda a distribuir o calor, formando um cinturão móvel de vento que rodeia ao planeta. Dentro destas células, os ventos têm padrões bem definidos. Os alísios, por exemplo, sopram de leste a oeste, perto do Equador, constantes e antigos, usados por navegantes durante séculos. Mais longe, nas latitudes médias, estão os ventos do oeste, que empurram os sistemas de nuvens através dos continentes. E nas regiões polares, os ventos sopram de leste a oeste outra vez, frios e secos, trazendo consigo o alento gélido do Ártico ou a Antártida. Este sistema de ventos não segue trajetórias retas. A rotação da Terra, esse giro incessante, curva tudo. O efeito Coriolis entra em jogo, dobrando os caminhos do vento, torcendo as rotas das nuvens, dando forma ao movimento global do ar. E ainda mais acima, entre as camadas superiores da atmosfera, serpenteiam os chamados rios do céu, as correntes de jato, estreitas faixas de ar que viajam a velocidades surpreendentes, guiando tempestades, definindo estações, acelerando aviões ou fazendo-os lutar contra o vento. Estas correntes, invisíveis debaixo, são chaves na coreografia do clima. Além de girar, a Terra está inclinada. Um pequeno detalhe, uns 23 graus, que muda tudo. É essa inclinação o que cria as estações. Ao longo do ano, distintos hemisférios recebem mais ou menos luz solar. Isto altera a temperatura, a umidade, o vento, a duração dos dias. E tudo isso afeta ao clima, em ciclos suaves e previsíveis. Mas não estamos sós nesta dança. Os oceanos também participam. E o fazem com elegância e força. Absorvem calor, o armazenam, o liberam lentamente. Correntes marinhas como a do Golfo ou a de Kuroshio transportam águas quentes a grandes distâncias, suavizando invernos, temperando verões. E às vezes, os oceanos mudam seu ritmo. O fenômeno de El Niño, por exemplo, altera o padrão de chuvas em todo o planeta. O mesmo ocorre com La Niña. São pulsos do sistema climático que nascem no Pacífico e viajam por todo o mundo, levando secas a uns lugares e chuvas torrenciais a outros. Tudo está conectado. O que começa como calor em uma praia remota pode terminar sendo vento em sua janela. O que parece uma nuvem isolada é parte de um sistema imenso que não descansa. Escute. Inclusive neste momento, enquanto está deitado, o ar continua sua viagem sem pausa. Por cima de telhados, colinas, oceanos e cidades inteiras, desliza, muda de temperatura, recolhe umidade, se transforma. Mas há lugares onde essa viagem se torna íntima, quase secreta. Falemos disso, dos microclimas, de como, inclusive em um só rincão do mundo, o clima pode mudar, só com cruzar uma rua. Nas cidades, o ar se comporta distinto. As superfícies duras, como o asfalto e o concreto, absorvem calor durante o dia
e o liberam lentamente durante a noite. Este fenômeno, conhecido como ilha de calor urbana, cria um microclima dentro do próprio entorno urbano. Se passeasse em uma noite de verão de um parque até uma grande avenida, poderia notar como a temperatura sobe ligeiramente. Não é sua imaginação, é o alento da cidade. As zonas verdes, em troca, esfriam mais rapidamente. As árvores transpiram, liberando umidade, gerando frescor. As fontes e lagos atuam como espelhos do céu, devolvendo parte do calor para cima, desacelerando o calor do entorno. Nestes pequenos refúgios climáticos, a atmosfera respira com mais calma. Agora, imagine um bosque úmido ao amanhecer. Enquanto o sol apenas roça as copas altas, as camadas de ar entre as árvores ainda estão impregnadas de névoa. Este tipo de umidade, contida entre galhos, solos musgosos e folhas ainda adormecidas, dá lugar a outro microclima, silencioso, esverdeado, distante do burburinho térmico das cidades. Às vezes o mar também guarda seus próprios segredos. Nas primeiras horas do dia, quando a água ainda está mais quente que o ar, pode elevar-se uma névoa tênue sobre a superfície. É a névoa marinha. Uma cortina leitosa que desfoca o horizonte, escondendo as embarcações, apagando o limite entre céu e água. À simples vista, parece que tudo flutua. Outras vezes, essa névoa pode vir acompanhada de partículas mais densas. Acontece perto de zonas industriais, onde a umidade se mistura com traços de fuligem ou metais em suspensão. Forma-se uma névoa mais baixa, mais terrosa, com um aroma metálico. Em cidades antigas ainda se lembra como o smog, uma mistura entre fumaça e névoa. É um lembrete de como inclusive o clima mais sutil pode ser influído pelo que fazemos. E contudo, nem tudo é ciência. Às vezes o clima também tem som. Sim, o som do clima. Você o ouviu antes, ainda que não o tenha notado. O ranger suave da geada ao pisar. O murmúrio das folhas quando o vento sopra. A maneira em que o ar transporta as vozes nos dias frios, fazendo-as parecer mais próximas, mais claras. Ou nos dias de névoa, quando os sons se amortecem, como se o mundo falasse em voz baixa. Cada tipo de clima tem sua acústica, sua frequência, seu tom. Inclusive a chuva. Cada superfície tem seu próprio timbre. Não soa igual sobre um telhado de zinco que sobre um guarda-chuva, nem sobre o vidro que sobre a terra. É uma orquestra lenta, natural, que acompanha ao tempo em sua viagem. Uma sinfonia do céu que nem sempre escutamos. E alguma vez você reparou no cheiro do clima? Quando a tempestade se aproxima, o ar se enche de uma fragrância elétrica, como de metal úmido. É o ozônio. O libera a atividade elétrica antes de uma descarga. É o aroma da espera. Depois, quando a chuva cai, há outro cheiro. É o da terra molhada, conhecido como petricor. Surge quando a água golpeia o solo seco e libera óleos vegetais acumulados. É um perfume antigo, quase vegetal, que parece despertar memórias. Tudo isto faz parte do clima. Ainda que não o vejamos nos mapas, nem o predigam os meteorologistas. É a experiência sensorial do tempo. Uma conversação entre a atmosfera e nossos sentidos. Agora, enquanto segue respirando devagar, deixe-se levar por esta ideia. O clima também influencia em nós por dentro. Nosso corpo, como o ar, responde às mudanças de luz, de temperatura, de umidade. Temos ritmos internos, relógios biológicos que se sincronizam com o sol, as estações, inclusive com a pressão barométrica. Os dias nublados podem nos fazer sentir mais introspectivos. A chegada da primavera, mais despertos. O clima não está só fora, nos atravessa, nos envolve. Inclusive há culturas que construíram mitos em torno do tempo. Deuses do vento, espíritos da chuva,
contos que explicam a nevada como o sonho de uma montanha. Durante séculos buscamos sentido nas nuvens. Lemos o futuro nas tempestades. O céu, depois de tudo, tem sido sempre nosso primeiro livro. E todavia o é. Às vezes o clima não chega do céu. Às vezes se sente sob os pés, na pele, na forma em que as árvores se inclinam ou os animais se movem. A atmosfera é sutil, mas não está só. Está em constante diálogo com tudo o que toca. Plantas, pedras, insetos, raízes, asas. Observe um campo aberto no verão. As flores não só seguem a luz, também percebem o vento, a umidade, a proximidade da chuva. Algumas se fecham antes de uma tempestade. Outras liberam mais aroma quando a umidade sobe, como se quisessem falar com o ar. Os animais também sabem ler o clima. As aves ajustam suas rotas segundo as correntes de vento. Os insetos mudam seu comportamento quando se aproxima uma frente fria. Inclusive as abelhas, sensíveis à mais leve mudança de pressão, abandonam a coleta quando intuem que se aproxima a chuva. Não é magia, é memória biológica, talhada por milênios de adaptação. Em certas zonas do planeta, inclusive o comportamento humano tem sido moldado pelo tempo. As cestas ao meio-dia em climas quentes, as casas caiadas para refletir o sol, os povoados construídos à sombra de um penhasco para se proteger do vento. Sem nos darmos conta, respondemos ao clima igual que as plantas ou os animais. O incorporamos a nossos ritmos, a nossos gestos, a nossos costumes mais íntimos. E quando o céu se torna extremo, também nos transformamos. Em meio de uma tempestade elétrica, tudo parece deter-se. Há uma tensão no ar, um silêncio que precede ao estouro. O corpo o sabe, a pele se erice, os sentidos se agudizam. Mas inclusive nesses momentos, há beleza. Relâmpagos que iluminam um vale inteiro por um segundo. Ventos que desenham espirais na areia. Nuvens que se elevam como montanhas em movimento. Há climas que quase parecem impossíveis. Chuvas de barro, quando as gotas arrastam poeira do deserto. Ou chuvas de peixes, registradas em certos lugares do mundo, onde os ventos arrastam bancos de pequenos animais marinhos desde lagoas próximas. Inclusive choveu sangue, ao menos em aparência, quando algas microscópicas tingem a água de vermelho. Estas raridades meteorológicas nos recordam que o céu não é uma constante, é um laboratório em movimento, e às vezes nos presenteia com espetáculos que parecem saídos de um sonho. Mas não faz falta olhar fenômenos extraordinários para sentir a maravilha. Basta com deter-se um instante em frente a uma gota que cai lenta por uma janela. Em sua superfície se reflete o mundo. Pequeno, distorcido, vivo. O clima também é uma medida do tempo. Não o do relógio, mas sim o dos ciclos. As estações, os regressos. O cheiro do primeiro dia de outono. A primeira geada sobre o campo. A brisa morna que anuncia a primavera. Cada um destes momentos tem sua linguagem própria, sua música, seu modo de se pousar sobre nós. E se olharmos para além da Terra, a atmosfera não é exclusiva do nosso planeta. Outros mundos também têm climas, diferentes, estranhos. Em Vênus, uma pressão sufocante e nuvens de ácido. Em Marte, tempestades de poeira que cobrem todo o planeta durante semanas. Em Titã, uma lua de Saturno, chove metano. Chuva líquida, mas não de água. Pensar nestes mundos longínquos nos ajuda a entender quanto depende nossa vida desta mistura invisível de gases que nos rodeia. Aqui, tudo está equilibrado de forma tão precisa que permite não só viver, senão sonhar, dormir, pensar. Respire mais uma vez. Deixe que esse ar, suave e constante, recorde que você está conectado com algo maior. Que ainda que tudo pareça quieto, o céu nunca deixa de se mover. E você,
sem se dar conta, se move com ele. Imagine agora a noite, o céu coberto de nuvens que não se veem, mas que você sabe que estão ali. O ar se tornou mais denso, mais imóvel. Na distância, uma brisa leve mal move as folhas. Não chove, não troveja, não faz frio nem calor. Só há uma quietude espessa. Esse momento também é clima. O tempo atmosférico tem estados sutis que não figuram nos prognósticos. Não é necessário que algo ocorra para que o sintamos. Às vezes, o clima se insinua, como um pensamento nas costas. Uma umidade inesperada no solo. Um céu que muda de tom sem motivo aparente. Uma nuvem solitária, detida como esperando. E enquanto tudo isso ocorre lá em cima, na superfície, ocorrem outros fenômenos. Não são tão visíveis, mas estão em movimento constante. Correntes de ar a baixa altura, quase roçando a grama. Fluxos de temperatura entre o asfalto e a sombra. Colunas térmicas que se elevam em silêncio desde uma rocha sob o sol. O ar nunca está quieto. Só parece estar. Inclusive no mais cotidiano, o clima se manifesta, em como se curvam as chamas de uma vela, na maneira em que cheira uma toalha ao secar-se ao sol. Não som do ranger da madeira durante uma noite seca. O mundo inteiro responde a seu modo à respiração da atmosfera. Há quem fez do tempo seu estudo, e outros sua poesia. Desde a antiguidade, os céus têm sido escritos, desenhados, imaginados. Em muitas culturas, o clima não era um fenômeno isolado, senão uma linguagem. Os maias liam as chuvas. Os gregos adoravam ao vento. Nos desertos, o calor era um deus paciente. Nas tundras, o silêncio gelado era um sábio. E ainda hoje, com satélites e radares, seguimos olhando o céu em busca de sinais. Uma fenda de azul entre nuvens cinzas. Um resplendor rosado ao entardecer. Uma brisa que chega antes de que ninguém diga nada. No fundo, seguimos escutando o clima como quem escuta um sussurro familiar. A ciência avançou enormemente. Podemos predizer tempestades, medir umidade, estimar padrões a longo prazo. Mas o que ocorre no corpo, na memória, quando o vento muda, isso segue sendo um mistério íntimo. Você se deu conta de que há climas que se recordam como se fossem lugares? Aquele dia de névoa, essa noite de tempestade, essa tarde de calor interminável. Não recordamos só o que fizemos, recordamos o ar que nos envolvia. Em certos lugares do mundo, o clima marca o calendário da vida. Nas zonas de monções, a chegada da chuva é uma bênção. O cheiro do primeiro aguaceiro, após meses de seca, se celebra. Nas montanhas, o primeiro floco de neve marca o início do silêncio. No trópico, uma tempestade diária é como o latido da tarde. E, contudo, o clima não é só externo. Nos atravessa, influencia em como dormimos, em como respiramos, em como pensamos. A luz do amanhecer ativa nossos relógios internos. A escuridão de um céu coberto pode nos fazer mais lentos, mais introspectivos. Não é só sugestão, é biologia. O corpo humano está desenhado para se adaptar ao entorno atmosférico, ainda que muitas vezes não o notemos. O som da chuva, por exemplo, tem um efeito calmante em nosso sistema nervoso. Seu ritmo irregular, mas constante, reduz a atividade cerebral agitada. As tempestades elétricas, ainda que possam nos inquietar, também têm seu efeito. Liberam íons negativos no ar, que em certas concentrações podem induzir uma sensação de bem-estar. O frio, em pequenas doses, nos torna mais alertas. O calor nos torna mais pausados. Tudo isso faz parte de uma dança maior, que não controlamos, mas na que participamos. A próxima vez que vir uma nuvem mover-se devagar pelo céu, pense que não está só. Há centenas, milhares de movimentos invisíveis que a empurram, a modelam, a transformam. E você,
deitado sob esse mesmo céu, está unido a ela por algo mais que a vista. O clima é a arte mais antiga da natureza. Uma arte sem assinatura, mas cheia de intenção. Há uma ideia que talvez nunca tenha pensado. O clima também guarda memória, não no sentido humano das recordações, senão em sua forma de se repetir, de refletir antigos padrões, de arrastar consigo sinais do passado. Os anéis das árvores, as camadas de gelo nas geleiras, os sedimentos do fundo dos lagos. Todos eles conservam traços de antigos climas. Cada camada conta uma história. De um verão úmido, de uma seca prolongada, de um inverno mais severo do que o habitual. O clima deixa a pegada em tudo o que toca. E se a natureza recorda, nós também o fazemos. Há invernos que se convertem em lenda familiar. Há verões que se fixam na memória como uma canção. Talvez recorde um você também. Um no que o céu parecia não mudar, e o tempo se dilatava. Mas voltemos ao presente. Volte ao lugar onde está agora. Talvez escute um relógio, o leve zumbido do ar, ou nada em absoluto. Enquanto isso, lá fora, o ar desliza por paisagens que não vê. Cruza montanhas, atravessa bosques, acaricia telhados. Leva pólen, leva aromas, leva histórias. Há regiões do mundo onde o vento é um protagonista com nome próprio. Na França, o Mistral desce do norte, trazendo ar seco e gélido que limpa o céu de nuvens. Na Argentina, o Zonda baixa dos Andes, quente e seco, anunciando mudanças bruscas de temperatura. No Japão, o Yamase sopra do mar com uma umidade persistente que o impregna todo. Cada um destes ventos tem seu caráter, sua estação, seu impacto. Em alguns lugares, se crê que afetam ao estado de ânimo. Em outros, são respeitados como forças que é preciso observar antes de atuar. E sempre, sempre marcam um ritmo. Às vezes, basta um sopro leve para que a tarde mude. O voo dos pássaros se ajusta. As folhas tremem nos galhos mais altos. A fumaça de uma chaminé se curva para um lado. Sinais diminutos, quase invisíveis, mas carregados de significado. Na costa, por exemplo, o ciclo do vento é diário. Durante o dia, o ar quente sobre a terra sobe e o mar aporta uma brisa fresca. Pela noite, o ciclo se inverte. É como um vai-vem, um alento rítmico entre oceano e terra. Há climas que moldam a paisagem e outros que a respeitam. Nas regiões secas, as formas do terreno estão talhadas pelo vento e a erosão. Nas úmidas, a vegetação se impõe, envolvendo tudo sob uma camada de verde. E no meio, as zonas que mudam a cada estação, como se respirassem com os meses. E o que ocorre nos extremos? Ali onde as condições parecem impossíveis, o clima também tem sua linguagem. Nos polos, o frio não é só uma temperatura. É um som, uma cor, uma sensação. O silêncio na neve parece mais denso. A luz se comporta distinto. O céu pode parecer azul metálico ou branco sem sombra. O alento se cristaliza, os movimentos se tornam mínimos. Nos desertos, em troca, o calor se expande por todas as superfícies. As rochas emitem calor inclusive depois do entardecer. O ar treme sobre o solo. As cores mudam com a posição do sol. Mas inclusive ali, o clima não é estático. Existem noites frescas, tempestades inesperadas, chuvas breves que transformam tudo por uns dias. E nas alturas, onde o ar é delgado, a atmosfera se torna mais frágil. Menos oxigênio, mais radiação solar, menos umidade. É outro mundo. A cada passo, o corpo humano deve adaptar-se. Não todos podem viver ali. Mas o clima, sim, o clima sempre está. E enquanto tudo isto ocorre lá fora, aqui dentro, seu corpo se acomoda. Talvez sinta o peso suave do sono assomar. Talvez seus pensamentos flutuem como nuvens dispersas. Deixe que estejam, não faz falta retê-los. Como o clima, cada pensamento passa, se transforma, se desvanece.
E isso está bem. Antes de que existissem satélites, radares ou estações meteorológicas, os humanos já olhavam o céu. O faziam a cada dia, com atenção, não só para saber se choveria, senão para entender como viver. O clima era bússola, era calendário, era aviso. Nas primeiras aldeias agrícolas, o momento exato para semear ou colher dependia de signos sutis: a forma de uma nuvem, o canto de um pássaro, a cor do entardecer. Tudo tinha significado. Não era superstição. Era conhecimento transmitido em voz baixa, geração após geração. Em muitas culturas, o tempo atmosférico era um ser vivo. O trovão tinha voz própria, o vento, vontade. O sol e a chuva eram deidades que era preciso agradecer ou aplacar. As cerimônias para pedir chuvas eram comuns em zonas secas, enquanto que em outras regiões se acendiam fogos para afastar tempestades. Ao longo da história, o clima tem moldado impérios, migrações, guerras, colheitas perdidas por uma geada temporã, cidades abandonadas após anos de seca, rotas marítimas alteradas por ventos mutáveis. Inclusive grandes invenções surgiram como resposta ao clima. Os moinhos de vento, as estufas, os sistemas de canalização. Os mapas do tempo, tal como os conhecemos hoje, não apareceram até há apenas um século. Antes disso, os prognósticos eram poesia, intuição, observação. Um pescador sabia quando não devia sair, não por um boletim meteorológico, senão pelo cheiro do ar. Um pastor notava que o rebanho se agrupava distinto antes de uma tempestade. E ainda que hoje temos dados precisos e modelos complexos, no fundo, seguimos olhando o céu igual que antes, buscando pistas, buscando respostas. Há algo profundamente humano em querer saber o que trará o dia. Às vezes o clima também se converte em arte. Pintores que capturaram nuvens, tempestades, reflexos de luz entre a névoa. Poetas que compararam a tristeza com a chuva, ou o amor com uma estação fugaz. Músicos que imitaram o retumbar do trovão em tambores, ou a queda da neve em notas suaves. O clima está presente em canções populares, em ditados, em contos. Depois da tempestade, sempre chega a calma. Quando o corvo voa abaixo, faz um frio do caralho. São formas de interpretar o incontrolável. Formas de pôr palavras ao que sentimos ao olhar para o céu. Inclusive hoje, com tanta tecnologia, seguimos falando do tempo para quebrar o gelo. É a conversação mais universal. Uma forma sutil de dizer: estou aqui, contigo, sob o mesmo céu. E se voltarmos o olhar para o futuro, o clima também nos desafia. Nos convida a observá-lo não só como fenômeno, senão como companheiro. Não se trata só de predizer se choverá. Se trata de aprender a conviver com ele, de respeitar seus ciclos, de entender seu equilíbrio. Cada nuvem que passa, cada vento que sopra, cada gota que cai, é parte de uma história antiga. Uma história que continua se escrevendo a cada dia, com tinta de ar e papel de céu. E você, enquanto escuta isto, forma parte dessa história também. Sem pressa, sem ruído, simplesmente estando, respirando, vivendo sob um céu que nunca se repete. Escute com atenção, não fora, senão dentro. Há esse silêncio que se forma quando o mundo fica quieto. A esse instante, no que parece que nem o vento se atreve a mover-se. Esse é também um estado do clima. Uma pausa. Uma respiração contida. Há momentos nos que o céu se torna tão imóvel que parece pintado. Mas se observar bem, se prestar atenção, notará que nada está realmente em repouso. As sombras mudam, a luz muda. Inclusive o silêncio tem camadas. Às vezes, o clima se manifesta em detalhes quase invisíveis. O vapor que exala em uma manhã fria. O leve ranger da geada ao pisar. O som que fazem as gotas ao cair sobre uma superfície de metal, diferente ao que fazem sobre a terra,
ou sobre a tela de uma tenda de acampamento. Alguma vez você escutou o som da neve caindo? Não o vento, não os passos. O som puro, mínimo, dos flocos tocando a terra. É um sussurro quase imperceptível, como se o céu respirasse muito devagar. Também existe o som do calor. Não é um som direto, senão uma soma de coisas. O zumbido dos insetos, o canto preguiçoso das cigarras, o ranger lento da madeira ao expandir-se. O calor transforma o ar em uma substância mais densa. Faz que tudo pareça mover-se em câmara lenta. E estão os sons dos lugares úmidos. Gotas que caem desde folhas altas. O chapoteio suave de um rio. O eco apagado que deixa a névoa nos caminhos de terra. Tudo é mais suave, mais próximo, mais envolvido. Há regiões do mundo onde os sons do clima são parte da vida diária. Nos fiordes do norte, o gelo range como um tambor longínquo. No deserto, o vento assobia entre as rochas, criando melodias irregulares. Nas montanhas altas, se escuta o assobio do ar delgado, que parece cortar o silêncio em tiras. E quando cai a noite, o clima não desaparece. Só muda de forma. O ar se esfria, o orvalho se forma, o céu se escurece, e a atmosfera começa a falar em outro idioma. Os céus noturnos têm seu próprio clima. Há noites tão claras que você pode ver como o ar treme sobre uma vela. Outras em que a névoa baixa se estende como uma manta silenciosa sobre os campos. Em algumas latitudes, se pode ver a aurora. Luzes dançantes que cruzam o céu, silenciosas, mas vivas. A noite também traz consigo aromas distintos. O ar frio transporta os odores mais longe. O cheiro da terra molhada. O perfume tênue da vegetação noturna. A fumaça de uma chaminé que alguém acendeu para dormir tranquilo. Inclusive os sonhos, às vezes, se veem influídos pelo clima. Um dia de chuva pode convidar a sonhar mais profundo. Uma tempestade na distância pode ressoar dentro do descanso. E uma noite silenciosa pode ser como um leito fofo de névoa. No fundo, tudo o que nos rodeia respira ao ritmo da atmosfera, ainda que não o vejamos, ainda que não o pensemos. A vida na Terra se teceu ao compasso das estações, das brisas das gotas, desde o primeiro musgo até a última estrela cadente. E agora, aqui, neste instante de calma, também você respira esse mesmo ritmo, inala, exala, como o faz o mar com suas marés, como o fazem as árvores ao intercambiar gases com o ar, como o faz a atmosfera, que nunca dorme de todo. Descanse, se o desejar. Apoie-se sobre esta pausa. Deixe que o corpo se afrouxe e que a mente se dissolva como a névoa na manhã. O clima seguirá ali, mudando, sussurrando, protegendo você com sua dança invisível. À medida que a noite avança, o clima se torna mais íntimo. Já não é um espetáculo à vista. É algo que se sente, na quietude do ambiente, na maneira em que a roupa descansa sobre a pele, em como o ar entra mais lento pelo nariz. Tudo parece ter se adaptado ao descanso. A atmosfera, contudo, segue trabalhando. A essas horas em que muitos dormem, ocorrem mudanças invisíveis, mas constantes. O orvalho se acumula sobre as folhas, alimentando a plantas silenciosas. As temperaturas baixam lentamente. O vento muda de direção, quase imperceptivelmente. As partículas em suspensão se pousam, como se também buscassem dormir. E enquanto o corpo se relaxa, a mente pode começar a flutuar. Como uma folha sobre um lago tranquilo. Como uma nuvem que se afasta em um céu que já não precisa de explicação. Pense em como, a cada dia, o clima dá forma ao mundo. Às vezes com força, às vezes com suavidade. É um escultor invisível. Dá forma às pedras com o gelo. Modela as dunas com o vento. Desenha os rios com a chuva. Mas também cria beleza. Reflexos em poças,
neves nos cumes, sombras que cruzam os campos à medida que as nuvens se movem. E tudo isso ocorre sem ruído, sem que ninguém o ordene. Simplesmente acontece, com uma paciência imensa, com um ritmo que não precisa ser compreendido para ser real. Assim é o clima, uma testemunha silenciosa do tempo. Esteve aqui desde antes de que nós chegássemos, e seguirá aqui muito depois. Há algo profundamente reconfortante nisso, em saber que não tudo depende de nós, que há forças suaves mas constantes que sustentam o mundo, que o ar seguirá fluindo, que a chuva seguirá caindo, que o sol voltará a sair. Essa certeza acalma, como um casaco suave, como uma canção sem letra que conhecemos desde sempre. Agora deixe que seu corpo encontre sua própria temperatura. Nem frio, nem calor. Só equilíbrio. Permita que as pálpebras pesem um pouco mais, que a respiração se alongue, que os sons se afastem como ondas lentas. Não precisa entender nada mais esta noite. Só estar, como o vento que não pergunta onde vai, como a nuvem que se dissolve sem drama, como o orvalho que cai sem ser visto. Feche os olhos, se não o fez já, ou deixe-os entreabertos, se isso lhe dá paz. O clima não precisa que tome decisões, só que o acompanhe, que o sinta, que se deixe levar. E se alguma vez sentir que o mundo vai demasiado rápido, recorde isto. O céu se move lento, o ar se adapta, a terra gira com uma cadência que não exige nada, e você forma parte desse compasso. Tudo está bem. Comece a respirar com suavidade. Não precisa mudar nada. Só note como o ar entra e como sai. Este movimento simples, quase imperceptível, é o mesmo que ocorre lá em cima, no céu, no ar que desliza entre nuvens, no vento que atravessa um vale, no suspiro da brisa sobre um lago ao amanhecer. A atmosfera não só rodeia ao mundo, também nos atravessa. E mais ainda, dialoga com nossas emoções. Nunca você o sentiu. Uma tristeza suave que coincide com a chuva. Uma melancolia que desliza com a névoa. Uma alegria quase inexplicável ao ver um céu limpo depois de dias cinzas. Não é coincidência, é ressonância. Desde tempos antigos, os humanos sentimos que o céu reflete o que há dentro, ou que o de dentro se projeta no céu. Não importa a ordem. O importante é essa conexão íntima, profunda, silenciosa. Pense por um momento na chuva, não a tempestade violenta, não o aguaceiro caótico, senão essa chuva suave que cai durante horas, que empapa lentamente os vidros, que converte as ruas em espelhos borrosos, que muda os sons da cidade, fazendo-os mais longínquos, mais suaves. Essa chuva tem uma linguagem emocional. Não obriga, não interrompe, só convida a estar dentro, a olhar sem fazer nada, a escutar, a recordar, a sentir sem julgamento. E logo está a névoa, esse véu que apaga os bordes do mundo, que converte o conhecido em mistério. A névoa não assusta, silencia, suspende o tempo. Caminhar na névoa é como caminhar dentro de um pensamento. Tudo é possível, mas nada é claro. É o clima da introspecção. O sol, em troca, pode ser energia, mas também excesso. Às vezes, sua luz clara traz vitalidade, movimento, desejo de sair. Outras vezes, quando tudo brilha sem pausa, pode resultar opressor, como uma alegria que exige, como uma presença constante que não deixa espaço para o descanso interior. E o que dizer do vento? O vento é emoção pura, é mudança, movimento, impulso. Há ventos quentes que abraçam, há ventos frios que despertam, há rajadas que despenteiam as ideias, há brisas que acariciam como uma carícia antiga. Às vezes, quando o vento sopra sem direção fixa, se sente também que as emoções giram, que a mente se move mais rápido, que algo quer mudar, ainda que não saibamos o quê. O vento é inquietude e renovação.
A tempestade? Ah, a tempestade. É o estouro emocional do clima, como uma discussão do céu consigo mesmo, como uma raiva antiga que finalmente se expressa, relâmpagos que gritam, trovões que sacodem o ar, chuva que cai com urgência. Mas depois vem a calma, sempre vem, e nessa calma o mundo parece mais limpo, mais calado, mais disponível para a paz, igual que ocorre depois de um pranto, como se chorar fosse também um fenômeno atmosférico da alma. Não é casualidade que usemos o clima para falar de como nos sentimos. Dizemos que estamos nublados, que vivemos uma tempestade interna, que o céu se abriu para nós, que temos o coração ensolarado. A linguagem já sabe o que o corpo sente. As emoções não são coisas que estão dentro de nós, como objetos. São estados que se movem, mudam, às vezes duram, às vezes passam, igual que o tempo meteorológico. Hoje chove, amanhã não. O importante não é evitar a chuva, senão saber que passará. E também saber que podemos dançar sob ela. E a noite? A noite traz consigo um clima emocional distinto. Não importa se fora chove, se sopra o vento, ou se o céu está limpo. A noite ativa outra camada de emoções, mais profundas, mais lentas, mais receptivas. Na noite, o invisível se sente mais, o interno se escuta mais, o sutil se torna protagonista. E o clima, ainda que não o vejamos, segue ali, acompanhando-nos, como se velasse por nosso descanso. Algumas pessoas amam a chuva, outras a rechaçam. Algumas precisam sol para funcionar. Outras se sentem vivas só nos dias nublados. Não há uma forma correta de sentir o clima. Cada um tem seu mapa interior, sua própria estação da alma. E o segredo, talvez, é aprender a escutá-lo, a respeitá-lo, a não lutar contra ele, nem dentro, nem fora. Respire outra vez. Imagine que o ar que entra por seu nariz viajou antes por um bosque, por um mar, pelo cume de uma montanha, que traz consigo ecos de climas longínquos, que cada molécula foi parte da atmosfera em 1000 formas distintas. E agora está com você. Respire, exale, como se você também fosse parte desse clima vivo, porque você é. Há memórias que não voltam como imagens, voltam como sensações, como um cheiro, uma temperatura, uma luz filtrada pela cortina. Voltam como um dia cinza no que não passou nada. E contudo recordamos tudo. O clima é a banda sonora invisível de nossa biografia. Não aparece nas fotos, mas está em cada uma. Não se escreve nos diários, mas dá forma às páginas. Não diz nada, mas o diz tudo. Talvez recorde uma infância sob a chuva. A sensação de olhar pela janela, vendo como as gotas corriam como carreiras sobre o vidro. Talvez uma tarde de verão, na que tudo era luz, calor e tempo detido. Ou uma manhã de inverno, na que o silêncio branco do frio parecia um idioma novo. Essas memórias não têm data, têm clima. Em nosso interior, o tempo meteorológico se armazena como um perfume leve, como uma umidade nos ossos, como uma brisa que regressa sem ser chamada. Às vezes basta um detalhe: o som de um trovão longínquo, o cheiro de terra molhada, uma nuvem baixa que não toca o solo para que tudo volte. E volta não como uma história, volta como uma emoção. Não recordamos só o que ocorreu. Recordamos como nos sentíamos, como nos vestíamos, que cor tinha o céu, que textura tinha o ar. O clima é o contentor sutil do vivido. Às vezes é só um pano de fundo, às vezes é o protagonista. Um primeiro beijo sob a chuva, um passeio da mão em uma tarde com vento, um silêncio compartilhado em frente a uma tempestade que não chegou, um jogo infantil entre poças. Cada recordação tem um clima, ainda que não o digamos. E muitas vezes é o clima o que faz que essa recordação permaneça. Não é o que fizemos, é o que sentimos.
e esse sentir estava tecido com o ar desse dia. As estações também se tornam capítulos. Para alguns, a primavera cheira a um reencontro. Para outros, o outono é uma nostalgia suave que nunca vai embora. O verão pode ser liberdade ou saturação. O inverno, recolhimento ou solidão. O clima nos atravessa, inclusive quando não o nomeamos. É parte do cenário interno sobre o que se projetam nossas emoções. Um filme mudo que acompanha tudo o que somos. Às vezes, quando queremos voltar a um momento feliz, não pensamos em pessoas nem palavras. Pensamos em um lugar e em como era o ar ali. Se fazia calor ou se havia brisa. Se chovia. Se o céu estava aberto ou coberto. É possível que sua memória mais serena tenha som de folhas movidas pelo vento. Ou que seu momento mais puro tenha a luz de amanhecer frio. Os climas nos criam, nos dão forma. Há quem cresce no ruído das tempestades e aprende a dançar com a chuva. Outros se criam em céus limpos, onde cada sombra é um sinal. Há quem vive sob nuvens eternas e encontram beleza na gama dos cinzas. Outros crescem em extremos e se adaptam com a alma às transições bruscas. Sua história climática é só sua. É um mapa sensorial único. Ninguém viveu sob o mesmo céu que você, da mesma forma. Ainda que compartilhemos a cidade, a estação, a data, o que sentimos é só nosso. E isso faz do clima algo profundamente íntimo. Não só é o que ocorre fora, é o que ativa dentro. Há dias que recordamos pela luz, por como entrava entre os galhos, por como se refletia na pele. Há outros que recordamos pelo som do vento ou pela cor do céu antes de chover. Não importa o que ocorreu, importa como se sentia estar ali. E o mais belo é que esse clima ainda existe, não como fenômeno, senão como atmosfera interna. Você pode voltar a ele. Você pode fechar os olhos e sentir essa chuva outra vez, essa brisa, esse sol filtrado pelas folhas. O corpo recorda. A pele guarda a memória do ar. Os ossos sabem o que é um dia de umidade. Os olhos reconhecem a melancolia de uma tarde nublada. A alma sabe quando foi tocada pelo céu. Agora, enquanto escuta isto, é possível que alguma memória esteja tocando à porta. Não precisa buscá-la, só deixe-a entrar, como uma brisa suave, como uma névoa que chega sem esforço. Respire, deixe que sua memória se misture com o clima deste instante, que o ar de agora acaricie o que foi, que as nuvens do presente abracem os céus do passado. E se não recorda nada em particular, também está bem. Há memórias que dormem, que estão ali, esperando o seu clima. Tudo o vivido segue flutuando, como partículas de água no ar, invisíveis mas presentes, como o vapor antes da chuva, como a emoção antes da recordação. Há dias que parecem durar uma eternidade, e outros que se desvanecem em um instante. Contudo, o relógio não mudou. O que mudou foi a experiência do tempo. Esse tempo interior que não se mede em horas nem em minutos, senão em respirações, em pausas, em emoções. Do mesmo modo, o clima nem sempre se mede por graus, nem por porcentagens. Há manhãs que parecem deter-se em um tipo de luz, tardes que se alongam porque o vento sopra lento, noites que se desfazem devagar entre gotas de chuva. O tempo interior e o tempo exterior não são inimigos, são reflexos, ressonâncias. Às vezes vão ao mesmo ritmo, outras se enfrentam. E muitas vezes um pode ajudar ao outro a acalmar-se. Imagine uma tarde cinza, o céu coberto, a luz difusa. Tudo sugere ir mais lento, caminhar sem pressa, falar menos, escutar mais. É como se o clima oferecesse um convite ao recolhimento, à pausa interior. Em troca, um dia de vento agitado pode despertar a mente, ativar pensamentos, trazer vontade de mover-se, de soltar, de mudar algo. O vento exterior remove o interno, desperta rincões adormecidos da consciência.
Há dias com luz de amanhecer que nos conectam com o assombro, a claridade suave que cresce sem ruído, o silêncio que parece recém-nascido, o ar limpo que entra como se fosse o primeiro alento do mundo. E também há entardeceres que detêm a mente, porque o sol baixa lento, porque as sombras se alongam, porque o dia se dissolve como um pensamento que já não precisa de explicação. O tempo exterior não exige, só propõe. E nossa forma de vivê-lo muda a forma em que o sentimos. Muitas vezes vivemos apressados, como se o relógio mandasse. Mas o corpo tem outro ritmo. E a natureza também. Não há árvore que floresça por obrigação. Não há nuvem que cruze o céu para chegar a nenhum lugar. Tudo ocorre quando tem que ocorrer. E se escutássemos mais ao clima? Não para saber se vai chover, senão para saber como estamos por dentro. Faz calor no peito? Há vento nos pensamentos? Está chovendo na memória? Às vezes não sabemos como estamos, até que olhamos o céu e nos reconhecemos nele. Há dias em que nos sentimos fragmentados, com 1000 coisas ao mesmo tempo, como um céu mutável com sol, nuvens, vento e ameaça de tempestade. E está bem, porque o clima também é múltiplo, porque tudo pode ocorrer ao mesmo tempo e não passa nada. E outras vezes nos sentimos tão claros, como um dia sem nuvens, leves, abertos, amplos, como se o mundo estivesse feito de possibilidades. Cada dia é diferente, cada clima, uma metáfora da alma. O clima pode nos ensinar a habitar o presente, a notar o que passa agora, a entender que não há urgência, que o vento sopra quando quer, que a chuva cai sem pressa, que a luz muda pouco a pouco. O presente não sempre é cômodo, mas sempre é verdadeiro. E quando aceitamos o clima tal como é, também aprendemos a aceitar-nos a nós mesmos, tal como somos. Hoje faz vento, e é o que há. Hoje há névoa. E está bem? Hoje há sol, e também está bem. Não se trata de lutar contra o céu, nem contra o estado da alma. Se trata de olhar, de acompanhar, de respirar junto ao que há. O tempo interior não se controla, se escuta, se abraça, se permite. Feche os olhos por um momento se ainda não o fez. Imagine que dentro de você também há estações. Há dias ensolarados, há noites frias, há chuvas suaves, há névoas que protegem você, há brisas que acariciam você. Tudo isso vive em você, e muda, e se renova. Como o clima, como a vida. Vivemos em um mundo que ama o imediato. Queremos que tudo ocorra já, que o dia nos renda, que a chuva pare, que o vento se acalme, que a estação mude sem demora. Mas a natureza não tem pressa, nunca a teve. Olhe como brota uma folha, como se abre uma flor, como uma nuvem se forma e se dissolve. Tudo ocorre em um tempo que não se apressa, que não se mede com urgência. É o clima lento, o clima que respira com profundidade, o clima que não responde ao relógio, senão ao ritmo. Há estações que não se nomeiam, mas que existem. Esses dias em que o inverno vai embora, mas a primavera ainda não chegou. Ou esse trecho do outono em que as folhas ainda pendem, mas já o sol mudou sua forma de cair. São transições suaves, sutis, que requerem atenção para ser sentidas. A natureza não muda de repente. Muda como faz o corpo ao despertar, pouco a pouco, com sinais diminutos. A primeira flor tímida, o primeiro inseto que reaparece, a brisa que cheira distinto, a sombra que se alonga diferente. E se aprendemos a olhar, também podemos viver assim, como o clima, sem brusquidão, com ciclos, com pausas. Nos bosques o ritmo é mais evidente. As estações não só mudam a cor, mudam o som, o tato do ar, a umidade do solo. As árvores não se apressam em brotar, nem se resistem a soltar suas folhas. Tudo ocorre quando deve. Os animais também vivem segundo estes ciclos. Migram, dormem, despertam, se reproduzem,
se escondem, segundo o clima, segundo a luz, segundo o que o entorno lhes diz. Não olham calendários, escutam o ar. E se baixamos o ritmo o suficiente, podemos notar que, inclusive em nosso corpo, habita um clima. Há momentos do dia em que somos mais receptivos, outros nos que nos recolhemos, alguns dias nos que estamos mais nublados, e tudo isso está bem. Há uma sabedoria profunda em não forçar o momento, em esperar o clima correto para cada coisa. As sementes o sabem, a chuva o sabe, o sol também. Os ciclos naturais nos ensinam que nada é eterno e que tudo regressa, que o que parece seco renasce, que o que parece adormecido desperta, que o que se foi, às vezes só se transformou. É nestes tempos intermédios, os de transição lenta, onde ocorre a verdadeira magia. Não no clímax da estação, senão em seus bordes. Nesses dias que não são de nada, mas que o contêm tudo. Um amanhecer em primavera que ainda tem alento invernal. Uma tarde outonal que cheira a verão. Um vento que sopra entre estações, como se não pertencesse a nenhuma. Ali vive o mistério, e também a calma. Quando nos permitimos viver assim, com lentidão, com escuta, com respeito pelo ciclo, o corpo agradece, a mente se aclara, o coração se acomoda, porque não nascemos para correr o tempo todo. Nascemos para estar em sintonia com o que nos rodeia. E o que nos rodeia se move com a lentidão de uma nuvem. Respire profundo. Não há nada que forçar. Só o presente. Só este momento. Como uma folha que cai. Como uma gota que se forma e não tem pressa por cair. Assim também você pode viver. Com tempo. Com ciclos. Com a beleza do clima que não se apressa. Não todos os climas convidam a sair. Alguns convidam a ficar, a recolher o corpo, a fechar os olhos, a escutar o que normalmente se silencia. Às vezes, o que mais precisamos não é sol, nem ar limpo, nem um céu limpo. Às vezes, o que acalma é uma chuva constante, uma bruma espessa, um vento suave que golpeia a janela, uma escuridão temporã que nos dá permissão para nos desconectarmos. O clima também pode ser refúgio. Refúgio não é isolamento, é contenção, é espaço seguro, é uma pausa envolvida em algo maior que nós. Há tardes chuvosas nas que tudo parece estar em seu lugar. Não faz falta mover-se, nem produzir, nem se explicar, só estar, com uma manta, com uma bebida morna, com o som das gotas caindo sem pressa, como se o céu nos embalasse. Há manhãs de névoa nas que o mundo se dissolve em branco. Nada urge, nada pesa, tudo se torna mais lento, mais suave, mais íntimo. A névoa é como um manto silencioso que cobre os pensamentos, os apaga, os acalma. Há noites de vento em que o lar cobra sentido. O teto, as paredes, o calor. O corpo sente que está protegido, que fora ocorre algo selvagem, mas que aqui dentro tudo está em paz. Inclusive o frio tem sua forma de cuidar. Nos faz nos agasalhar. Nos convida a nos aproximarmos. Nos ensina o valor do calor compartilhado. Nos recorda que não tudo está feito para ser enfrentado a sós. Quando o clima nos envolve, nos muda, baixa nossas pulsações, modifica nossa respiração, abre espaço para o essencial. Nos leva, sem nos darmos conta, a lugares mais profundos de nós mesmos. E se prestamos atenção, podemos descobrir que esse refúgio também pode ser interior. Não sempre faz falta chuva fora para se recolher. Não sempre é necessário vento para sentir o desejo de deter-se. Às vezes, o clima externo só ativa um clima interno, um que talvez está esperando ser escutado. Esse clima interior pode ser cálido ou fresco, luminoso ou cinza, seco ou úmido. Não precisa de explicação, só respeito. E quando aprendemos a escutar esse clima próprio, algo muda. Deixamos de nos resistir, começamos a nos acompanhar.
a oferecer a nós mesmos o refúgio que às vezes esperamos de fora. Há pessoas que encontram refúgio nos dias nublados, porque não há pressão para brilhar, porque a luz é igual, porque o mundo baixa o volume, e isso permite que algo dentro respire. Outras o encontram na neve, nesse silêncio branco que cobre tudo, nessa quietude que obriga a deter-se, a olhar o mundo com outros olhos, e outras o encontram nas tempestades, não pela violência, senão pela intensidade, pela força da água, pelo trovão que sacode, mas também libera. Porque depois da tempestade, sempre há um cheiro distinto no ar. Não há um clima melhor do que outro. Só climas que oferecem coisas distintas. E você pode aprender a receber o que cada um traz. Hoje pode ser um dia de recolhimento. Talvez não haja sol, talvez sim. Mas o clima verdadeiro, o que importa, é o que você habita agora mesmo. E se esse clima precisa de agasalho, dê a ele. Se precisa de escuridão, permita-a. Se precisa de pausa, entregue-a. Porque não estamos feitos para a produtividade constante. Estamos feitos também para a calma, para o silêncio, para o refúgio. E o clima o sabe. Respire devagar. Deixe que este momento cubra você como uma nuvem ligeira, como uma chuva suave, como um sopro morno que chega desde muito longe e diz a você: tudo está bem, você pode descansar, você pode deter-se, você pode ficar aqui um pouco mais. O clima fora segue sua dança, e você por dentro pode dançar com ele. Há lugares que falam sem voz, que contam histórias sem palavras, que mostram a passagem do tempo sem necessidade de relógios. São as paisagens, e cada uma, à sua maneira, tem uma linguagem secreta para expressar o clima. Em um vale, por exemplo, o clima se move devagar, se pousa, fica. O ar denso se acumula entre as colinas. A névoa baixa nas manhãs e não vai embora até bem entrada a tarde. O som é suave, as sombras são longas. O vento chega, mas chega tarde. Ali, o tempo parece deslizar entre sussurros. Em uma planície aberta, em troca, o clima é um mensageiro veloz. O vento corre sem obstáculos. As nuvens se movem rápido, mudando de forma, como se buscassem algo. A luz não se detém. O sol atravessa tudo. E a gente se sente pequena, exposta, conectada diretamente com o céu. Na costa, o clima respira com as marés. Há um vai-vem, uma alternância entre frescor e sal. O vento muda de direção segundo a hora. O mar arrasta a umidade. E tudo está impregnado do sabor da água. Inclusive quando não se vê. Inclusive quando só se escuta ao longe. No bosque, o clima é intimidade. O ar é distinto sob as árvores. Se move em camadas. A sombra tem textura. A umidade se esconde nas folhas. O som do vento não é uniforme. Se filtra, se quebra, se dispersa entre galhos e troncos. E a luz entra como uma carícia tímida que pede permissão. As montanhas têm outro idioma. Ali, o clima não pergunta. Se impõe. Muda sem aviso. Pode ser calor e gelo no mesmo dia. Pode haver névoa densa ao amanhecer e uma claridade total ao entardecer. O vento baixa com força e o silêncio tem outro peso. Tudo se escuta diferente, mais agudo, mais profundo. No deserto, o clima fala com poucos elementos, com sol, com vento, com areia. Mas não há carência, há precisão. O calor modela a terra. As sombras são linhas limpas. E a noite, quando chega, é de um frio inesperado. O céu se abre como uma abóbada imensa. E o ar se torna puro, quase sagrado. Inclusive na cidade o clima se expressa. No modo em que o asfalto emite calor. Em como as correntes de ar se canalizam entre os edifícios. Na forma em que a chuva muda de som ao golpear o concreto. O clima encontra fissuras, ressoa nos tetos, se reflete nos charcos. Também ali há a linguagem. Só é preciso aprender a escutá-lo. Cada paisagem interpreta o clima de uma forma distinta.
É como uma mesma canção tocada em distintos instrumentos. A melodia é a mesma, o vento, a luz, a umidade. Mas o timbre muda, a vibração muda, a sensação muda. E quando aprendemos a sentir essa linguagem, algo se desperta. Já não é só ver. É ler o mundo com outros olhos. Notar como um galho se curva pelo peso do orvalho. Como uma flor se abre ao menor raio de sol. Como uma pedra guarda calor depois do entardecer. As paisagens não são fundos. São protagonistas silenciosos. Traduzem o clima em formas, cores, aromas e texturas. E nós somos parte deles. Às vezes, sem sabê-lo, escolhemos uma paisagem porque nos reflete. Buscamos o mar quando necessitamos amplitude, o bosque quando desejamos recolhimento, a montanha quando queremos claridade, a chuva quando queremos chorar. O clima e o lugar criam juntos uma atmosfera. E essa atmosfera pode ressoar com o que somos, com o que necessitamos, com o que queremos soltar. Estar em uma paisagem é estar dentro de uma emoção que não pede explicação, só presença. E agora, enquanto escuta isto, talvez possa imaginar um. Não tem que ser real, basta com que habite você. Um claro entre árvores, uma praia ao amanhecer, uma colina sob névoa, um telhado sob a chuva. Escolha essa paisagem, habite-a, sinta-a. Escute sua forma de expressar o clima. Deixe que cubra você. Que fale a você, ainda que não diga nada. Porque às vezes o que mais precisamos é um lugar onde o ar tenha sentido. E esse lugar pode estar dentro de você. Há lugares que não falam, sussurram. O vento ali não corre, se pousa. E quando vai embora, deixa uma forma, como se algo ficasse. Em certas paisagens o clima não se mostra. Se deixa sentir. Não diz o que é. Convida você a escutá-lo. Um bosque, por exemplo, não diz a você que choveu. Mas a casca úmida, o musgo brilhante, o cheiro escuro da terra, o contam sem palavras. Ou uma planície imensa, onde tudo está aberto. E o céu não é um teto, é uma pergunta. O vento cruza sem obstáculos. A luz não se detém. Ali o clima se move mais rápido do que você. E você se dá conta de que não há controle, só presença. Em uma costa, o ar muda sem que você se dê conta. Sobe a maré, baixa a bruma. O clima ali respira ao ritmo do mar. Às vezes cheira a sal, outras a água estagnada. Sempre diz algo, mas em voz baixa. Nas montanhas, o clima não avisa. Chega, muda de repente e vai embora, como um pensamento forte que irrompe e desaparece. Há algo puro nisso, algo que não se pode dominar. E logo estão os lugares onde o clima apenas se move. Um vale fechado, uma tarde sem vento. Tudo parece suspenso, como se o ar tivesse adormecido, como se o mundo esperasse algo que não chega. Ali, o clima não é uma força, é uma pausa. Cada lugar tem sua forma de dizer: aqui está ocorrendo algo. Mas não o grita, só o deixa sentir. Um galho que se inclina, uma poça que reflete mais do que o esperado, uma sombra que se alonga antes do tempo. São detalhes que não mudam o mundo, mas mudam como você o habita. E você também tem paisagens dentro, lugares onde o pensamento se move como o vento em um campo aberto, lugares onde se retira como névoa entre árvores, zonas secas, regiões frias, céus limpos, tempestades na distância. Seu interior tem clima, tem estações, tem sinais, e talvez, se aprender a escutar você mesmo como escuta o céu, descubra coisas que não sabia que sentia. Não é olhar, é notar. Não é analisar, é deixar que ocorra, porque a linguagem da paisagem não se aprende, se sente. E neste momento, enquanto o mundo segue lá fora, talvez você também esteja cruzando por um território em calma. Talvez esteja caminhando por dentro de uma tarde que não pede nada, que só recebe você. Deixe-se levar. Não há pressa. A paisagem não espera nada de você. Só que você esteja.
Há coisas que só se escutam quando todo o resto se cala. O céu, por exemplo, não grita, não reclama. Só deixa cair seus sons um por um, como quem deixa migalhas de pão em um sendeiro invisível. O primeiro é o vento. Não há um só vento, há centenas. O que roça a grama apenas, o que sacode galhos secos, o que se coa entre pedras e produz um assobio oco, o que choca contra uma casa e a faz ranger. Cada forma do terreno dá forma ao som do ar. Um vale estreito o converte em flauta. Uma montanha o eleva como eco. Um mar aberto o deixa estender-se, longo, livre. O vento é um idioma sem alfabeto. Mas todo o mundo o entende. E logo está a chuva. Mas não a chuva como fenômeno. A chuva como partitura. Não soa igual na terra que sobre o asfalto. Não soa igual sobre uma folha larga que em uma calha metálica. Não é a mesma coisa uma garoa suave que um aguaceiro rítmico. Cada gota, ao cair, toca uma nota distinta. E quando escuta sem pensar, tudo se torna música. Algumas culturas antigas criam que as chuvas longas eram uma forma do céu de cantar para a terra. Um canto lento, um ritmo para dormir. E talvez o seja. Depois vem o trovão. Um som que não se antecipa, que não se mede, que não se domestica. O trovão é a voz mais profunda do céu. Um estouro que nasce do desequilíbrio. Quando o ar se carrega demasiado, quando as nuvens chocam, quando a tensão elétrica busca saída. Então o céu grita, mas não de fúria. Grita para soltar. E depois se acalma. Em certas regiões, o gelo também soa. Não o pensamos, mas o frio tem linguagem. Um galho congelado que se parte. Uma superfície de gelo que se greta. O ranger tênue da geada sob os pés. O gelo fala em sussurros secos. Nas noites claras, se prestar atenção, pode ouvir o silêncio do céu estrelado. Não é um silêncio vazio, é um cheio de distância. Um silêncio que diz: você está aqui, e lá há milhões de quilômetros de ar frio, de vazio, de luz viajando. Também existe o zumbido do calor. Não soa por si mesmo, soa no que toca. O zumbido dos insetos que o calor ativa. O murmúrio constante das cigarras. O ranger da madeira quente. O som do corpo que transpira. O calor converte tudo em vibração lenta. Inclusive a névoa tem som. Não o seu, senão o de tudo o que toca. Apaga os ecos. Suaviza os bordes. Esconde os detalhes. O que escuta na névoa soa mais perto, mas também mais longínquo, como se tudo flutuasse, como se o som não soubesse aonde ir. E esse é o clima também, um som vivo. Há cientistas que estudam como muda o ambiente acústico segundo o estado do tempo. Como uma tempestade altera a propagação do som, como o ar seco o acelera, como a neve o afoga, porque o clima não só se vê, não só se sente, também se escuta. O céu tem seu próprio instrumento e o toca todos os dias, às vezes em clave de água, às vezes em clave de vento, às vezes em silêncios que só alguns sabem ouvir. E você pode escutá-lo. Feche os olhos, não pense, escute, ainda que não haja nada. Esse nada já é o princípio do som do céu. Deixe-o entrar, deixe-o estar. Quando o clima muda, não só o sentimos na pele ou nos ossos, também o notamos no ar, por seu cheiro. Esse aroma não é uma ilusão, é real e tem explicação científica. Comecemos pela chuva. Poucas coisas são tão reconhecíveis como o cheiro da terra molhada. Esse aroma tem nome, chama-se petricor. O termo foi cunhado em 1964 por 2 cientistas australianos. Descobriram que esse cheiro vem de uma combinação de óleos naturais que liberam algumas plantas durante os períodos secos, junto com uma substância chamada geosmina, produzida por bactérias do solo. Quando a chuva cai, libera essas partículas ao ar. E nosso olfato, extremamente sensível à geosmina,
o percebe inclusive em concentrações minúsculas. Por isso, muitas pessoas podem cheirar a chuva antes de que comece. Em dias quentes, o ar também cheira distinto. Isso se deve à evaporação de compostos orgânicos voláteis presentes em plantas, solos e asfaltos. Em zonas urbanas, o calor libera partículas de alcatrão e resinas das superfícies. Em zonas rurais, se intensificam os cheiros do pasto, do esterco, das árvores que liberam resinas ao aquecer. Tudo isso viaja no ar, e nosso olfato o interpreta como cheiro de verão. Em troca, quando chega uma tempestade elétrica, o ar adquire um aroma metálico, quase frio. Isso não é uma percepção subjetiva. É ozônio. Durante as descargas elétricas, como os raios, o oxigênio na atmosfera se fragmenta e se recombina formando moléculas de ozônio. Este gás tem um cheiro muito característico, detectável em concentrações baixas. Por isso, o cheiro de tempestade, que alguns descrevem justo antes de que caia o primeiro raio, é real. É o ozônio se formando no ar. Quando há névoa, o ar costuma cheirar a umidade estagnada. Isto ocorre porque a umidade atmosférica se mantém perto do solo, prendendo cheiros e partículas. Ao mesmo tempo, a névoa reduz a circulação do ar, o que faz que tudo se sinta mais concentrado, mais presente. Em zonas costeiras, o cheiro do mar também é químico. O responsável principal é um gás chamado dimetilsulfureto, produzido pelo fitoplâncton ao morrer. Ao se liberar, se mistura com o sal e outras partículas marinhas. Nosso olfato o identifica como cheiro de mar. E no inverno, quando faz frio seco, o ar parece não ter cheiro. Isto ocorre porque a baixa umidade e temperatura reduzem a volatilidade dos compostos orgânicos. Em outras palavras, há menos partículas flutuando no ar, menos cheiros, menos informação olfativa. O ar frio é mais limpo, mas também mais silencioso para o nariz. Alguns cientistas estudam como a contaminação do ar altera estes aromas climáticos. O smog, o dióxido de nitrogênio e outros gases industriais podem mascarar ou transformar estes cheiros naturais. Mudar o ar é também mudar o que cheiramos do mundo. O olfato é um dos sentidos mais primitivos e está conectado diretamente com o sistema límbico, que regula a memória e a emoção. Por isso, um cheiro pode evocar uma recordação com mais força do que uma imagem ou um som. Um dia de chuva pode trazer a infância. Um cheiro de terra quente pode recordar uma viagem. Um sopro de ar úmido pode nos fazer sentir que voltamos a um lugar onde já não estamos. Não é casualidade. É fisiologia. Os aromas do clima são mais que sensações. São informação. São memória atmosférica. E agora mesmo, ainda que não esteja cheirando nada, seu cérebro segue registrando o ar. Respire. Pense no que o ar diria a você, se pudesse traduzir seu cheiro. Talvez não seja uma palavra. Talvez seja uma recordação. Antes de que existisse a ciência do clima, existia a intuição. Os céus eram oráculos. As nuvens, sinais. O trovão, uma advertência. O clima foi durante séculos símbolo. Símbolo do divino, do interno, do inexplicável. E ainda o é. Em muitas culturas antigas, o céu era o rosto dos deuses. Os gregos imaginavam que Zeus arremessava raios do alto. Para os nórdicos, os trovões eram a passagem de Thor com seu martelo. Na América pré-colombiana, os povos vinculavam a chuva com o pranto dos espíritos da água. A atmosfera se interpretava como linguagem. Uma linguagem que não falava em palavras, senão em luzes, sons e transformações lentas. E essa leitura não era um erro. Era uma forma de estar atentos. Um céu vermelho ao amanhecer era uma advertência. Uma brisa cálida no inverno, um presságio.
o cheiro do ar antes de chover, um sinal de colheita ou de perigo. Com o tempo, muitas dessas interpretações passaram a formar parte de símbolos mais profundos. A chuva se converteu em metáfora de limpeza, de renascimento, de fertilidade. O vento em imagem de mudança, de transformação, de movimento da alma. A névoa em símbolo do desconhecido, do trânsito entre mundos, do que ainda não se revela. O sol de energia e claridade, mas também de julgamento, de força que expõe. O frio de retiro, de proteção, de morte aparente que guarda a vida futura. E essas ideias não desapareceram. Ainda estão conosco. Seguimos dizendo que alguém leva a tempestade por dentro, que o dia está cinza como meu ânimo, que sai o sol em nossa vida. Seguimos vinculando o atmosférico com o emocional. Não é só poesia, é herança cultural e também conexão profunda com o natural. No budismo Zen, se fala do clima mental. Uma prática consiste em observar os pensamentos como se fossem nuvens que cruzam o céu. Não se agarram, não se rechaçam, só se observam. No taoísmo, se diz que a sabedoria consiste em fluir como a água, adaptar-se como o vento, assentar-se como a névoa. Nas tradições africanas do Sahel, as chuvas são um pacto entre o céu e a terra, e sua ausência, um sinal de desequilíbrio entre os mundos. Nos povos árticos, a leitura do céu era sobrevivência. Saber que vento trazia gelo, que tonalidade antecipava tempestades, que cheiro anunciava fissuras no gelo. Mas também era sabedoria espiritual, porque viver em um clima extremo exige uma alma que escuta. Na selva, o ar muda sem aviso, e os povos que habitam ali aprendem a interpretar os silêncios, porque o silêncio do bosque não é quietude, é alerta. O clima o diz. Tudo, ainda que não o diga com voz. Os símbolos climáticos também estão na arte. A pintura impressionista não pintava objetos. Pintava luz, pintava a atmosfera, pintava clima. Os poetas românticos escreviam céus nublados para falar da alma. As canções populares falam de vento, de chuva, de estações, como se fossem sentimentos. E talvez o sejam. O clima não só se estuda, também se sente, também se interpreta. E ainda que hoje tenhamos satélites, modelos meteorológicos, radares e dados, seguimos olhando o céu como quem espera uma resposta. Porque no fundo algo em nós reconhece que o ar, a luz, a bruma, dizem mais do que parece. E talvez o símbolo mais profundo é que o clima muda, sempre muda. Nada é eterno no céu, nem as tempestades, nem os céus limpos. Tudo passa, tudo volta, como nós. Quando pensamos em clima, pensamos na terra, em céus azuis, em chuvas, em estações. Mas o clima não é exclusivo deste planeta. Em outros mundos também há atmosferas, ventos, mudanças, processos invisíveis que transformam a superfície. Cada planeta tem seu próprio alento, seu próprio ritmo, sua própria forma de dizer: aqui o tempo se move distinto. Comecemos por Vênus. É do mesmo tamanho que a Terra, mas seu clima é um inferno permanente. Sua atmosfera está composta quase por completo de dióxido de carbono. A pressão é mais de 90 vezes a terrestre. As nuvens densas não deixam passar a luz. E chove ácido sulfúrico. As temperaturas na superfície superam os 460 graus Celsius, mais do que em Mercúrio, ainda que esteja mais longe do Sol. O clima de Vênus não muda. É um cárcere quente, um equilíbrio estável, mas extremo, um mundo onde nada respira. Em troca, Marte é frio, muito frio. Sua atmosfera é tênue, mas também de dióxido de carbono. Não há proteção suficiente. O calor do Sol se perde. As temperaturas baixam a menos 60 graus em média. Mas o interessante é que ali também há estações. Há ventos.
Há tempestades de poeira que podem envolver todo o planeta durante semanas. Há traços de água congelada nos polos. E há indícios de que, há milhões de anos, Marte teve um clima mais temperado. Teve rios, talvez chuvas, talvez nuvens como as nossas. Hoje é um deserto seco, um lugar onde o silêncio o cobre tudo. Júpiter, o gigante, não tem superfície sólida, mas sim tem clima, tempestades colossais que duram séculos, ventos de mais de 500 quilômetros por hora, ciclones permanentes. O mais famoso, a Grande Mancha Vermelha, uma tempestade maior do que a Terra, vermelha, profunda, girando sem descanso, desde há mais de 300 anos. Saturno é similar. Também é um planeta gasoso. Também tem ventos extremos. Mas em seu polo norte há uma raridade, uma tempestade com forma de hexágono, um padrão atmosférico que ainda não compreendemos de todo. Ali, a atmosfera se organiza como uma figura geométrica, precisa, persistente, misteriosa. Urano e Netuno, mais longe, mais frios. Também têm seus climas. Urano é o mais estranho. Gira deitado. Suas estações duram mais de 20 anos. E ainda que pareça imóvel, tem tempestades intensas escondidas sob sua superfície azul-verde. Netuno é o planeta com os ventos mais rápidos do sistema solar. Até 2.000 quilômetros por hora. Ali o clima não se vê. Se intui. Se detecta por sombras que cruzam sua atmosfera. E fora destes planetas, há luas. Luas com atmosferas, com ciclos, com seus próprios climas. Titã, a lua de Saturno, tem rios. De metano líquido, tem chuva, névoa e até estações. Sua atmosfera é densa, seu céu é laranja. Encélado, outra lua de Saturno, expulsa jatos de vapor de água desde seu interior gelado. Algo ocorre ali dentro. Europa, lua de Júpiter, tem um oceano sob sua crosta de gelo. Isolado, silencioso. Talvez quente por dentro. Talvez com seu próprio microclima. Oculto sob quilômetros de gelo. O clima em todos estes mundos não é algo que se sinta. É algo que se deduz, que se mede de longe. Mas está ali, movendo-se, mudando, persistindo. Cada planeta respira distinto. E pensar nisso nos recorda o especial que é a Terra. Um lugar com água em estado líquido, com nuvens que se movem, com atmosferas que mudam, com vento, com chuva, com ciclos que se repetem. Um lugar que permite a vida. Olhar outros climas não é só curiosidade. É compreender o que temos e o que poderíamos perder. O Sol não está quieto. Não é só uma esfera de luz. É um corpo em constante ebulição. Uma estrela viva que lança partículas ao espaço em um vento que não se detém. Esse vento nos alcança. Não o sentimos na pele, mas afeta a tudo. É o vento solar. Uma corrente de partículas carregadas que flui desde a coroa solar até os confins do sistema. Quando chega à Terra, encontra nosso escudo invisível, o campo magnético. E então ocorre algo. As partículas se desviam. Algumas entram pelos polos e ali tocam a atmosfera. O resultado é luz. Luz que dança no céu escuro. Cortinas verdes, violetas, vermelhas, movendo-se sem som, sem pressa, como se alguém pintasse o ar com dedos invisíveis. São as auroras boreais no norte, austrais no sul, fenômenos tão antigos como o céu mesmo, observados por povos que viam nelas espíritos, sinais, portais. Hoje sabemos sua causa, mas não por isso deixam de ser mágicas. Às vezes, o sol lança mais que vento, expulsa tempestades, explosões solares que lançam nuvens de plasma ao espaço. Se apontam para a Terra, podem perturbar nossas comunicações, afetar satélites, alterar o campo magnético. Durante umas horas, a atmosfera muda. Esse também é clima. Um clima que não vem daqui, que não depende de nuvens ou de pressão, senão do coração ardente de nossa estrela. E mais além do Sol, há outros climas,
climas de estrelas longínquas, com tempestades milhões de vezes mais intensas, com ventos estelares que esculpem sistemas inteiros, com explosões que marcam o início e o final de ciclos cósmicos. Em certo modo, tudo o que somos foi moldado por esses climas. O pó que forma nossos corpos foi arrastado alguma vez por um vento estelar. A atmosfera que respiramos é resultado de um equilíbrio que depende do calor justo de nosso Sol. Nem mais, nem menos. Tudo isto, o vento solar, as auroras, as tempestades, ocorre em silêncio. Um silêncio que não é vazio, é profundidade. Um recordatório de que somos parte de um sistema muito maior. Um sistema em movimento constante, onde o clima não termina nas nuvens, onde cada partícula conta uma história que começou antes de nós. E aqui estamos, sob este céu, habitando um planeta que respira, que gira, que muda, onde o vento tem som, a chuva, aroma, o frio, textura, onde tudo é sinal, onde o clima também é memória. Respire, escute o ar, nada mais. Tudo está em calma. Você viajou por céus imensos e por espaços diminutos, por nuvens que flutuam e por tempestades longínquas que nunca verá com seus olhos, mas que agora conhece com a alma. Você sentiu o peso da névoa, o murmúrio da chuva, a energia muda do vento. Você respirou aromas invisíveis, você escutou o som do ar, você recordou sem querer. E em toda essa viagem, não saiu de você, porque o clima não é só o que ocorre fora, é o que se move dentro quando o mundo se transforma. Você é atmosfera, é estação, é ritmo, às vezes brisa, às vezes nublado, às vezes claro como o céu depois de chover. E está bem. Agora, já não há que entender mais, nem buscar mais, só estar. Tudo o que necessitava já está ocorrendo, já pode descansar. O mundo segue girando, o ar segue movendo-se, e você pode dormir.